E começando do mesmo racional que a gente fez a transmissão manual, saindo lá do motor, o que conecta a minha transmissão automática escalonada e psicloidal? O que começa a conectar meu motor à transmissão? Lá era a embreagem, aqui conversor de torque. O que é o conversor de torque? Qual que é o conceito dele? É um acoplamento viscoso por óleo. A grosso modo, para explicar de uma maneira bem simples, que eu gosto de usar bastante isso aí para o leigo entender, imagine que eu pego dois ventiladores. Se eu colocar um ventilador na frente do outro e ligar o ventilador que está atrás, concorda comigo que a partir do momento que o ventilador de trás começar a girar, o da frente, pelo próprio fluxo de ar, vai querer girar como se fosse uma turbina? Esse é o conceito que eu tenho no conversor de torque. Eu sempre tenho uma bomba que está conectada no motor, ela vai gerar fluxo de óleo, e esse fluxo vai acabar batendo numa turbina. E essa turbina vai transmitir o movimento para as rodas. A grande vantagem é, como eu tenho, da mesma forma que eu tenho os dois ventiladores, eu posso muito bem segurar o ventilador da frente, que o de trás não vai parar de girar, porque ele não está acoplado diretamente. Mas se eu solto, o da frente começa a girar, tentando acompanhar o de trás. Com isso, para o motor de combustão interna, é maravilhoso, porque o grande problema do motor de combustão interna qual que é? Eu parar no farol, meu motor obrigatoriamente tem que continuar girando e minhas rodas estão paradas. Então eu crio um sistema de desligamento entre eles. Como é um sistema viscoso e um óleo bem viscoso e tudo é bem próximo, eu calibro isso daqui, o quanto eu quero de influência um no outro. Eu tenho um conversor mais solto, que eu consigo frear as rodas mais fácil, de uma maneira mais fácil, sem grande esforço, ou tem um conversor mais preso, que a partir do momento que eu freio as rodas, você vê um motor querendo apagar, porque eles são bem conectados. Isso aí eu faço um casamento, um estudo para cada aplicação, para cada carro. Mas em via de regra, hoje em dia, a gente está migrando cada vez para conversores mais soltos, que deixam patinar mais, porque depois de certa velocidade, 20, 30 km por hora, eu elimino o conversor de torque, a gente vai ver como, acoplo uma embreagem e ele não está mais roubando energia. No passado, que eu deixava ele patinando muito tempo, porque eu tinha poucas marchas, eu não podia deixar ele tão solto, porque senão causava aquele ruído desagradável do carro acelerando com rotação constante. Ele, obviamente, pelo fato de eu ter esse acoplamento não físico, né, não mecânico, mas sim hidráulico, eu tenho grande absorção de vibrações, aquele conceito das embreagens, das molinhas da embreagem. Quando eu estou parado no farol não tem esse problema, quando meu conversor de torque está patinando não, só quando eu aciono o sistema lock-up, que aí não deixa de ser uma embreagem. Mas quando eu estou parado no trânsito, ele não fica vibrando, não fica passando aquela transmissão de vibração para todo o conjunto do carro. Além disso, que é a grande maravilha dele, o próprio nome diz, conversor de torque. Em certas situações, quando eu estou com ele patinando, ele multiplica o torque. Então o torque, se entra 10, na saída dele é 20, ele geralmente dobra. E com isso, quando eu estou naquele momento que as rodas estão paradas, mas o motor está girando, ele multiplica o torque e o carro dá aquele pulo, dá aquele desempenho gostoso. E isso é muito, muito utilizado, principalmente para o pessoal que usa em arrancada, carros com motores muito fortes. Isso aí traz um grande desempenho para o carro, aumenta o desempenho do carro. Óbvio que eu tenho as perdas, a eficiência é menor, e se eu deixar ele sempre patinando assim, ele vai gastar mais combustível, né? E por não ser um acoplamento mecânico e sim hidráulico, não tem desgaste. E como eu não tenho desgaste, é área de eterno. O único senão qual que é? Tem que tomar cuidado que se eu deixar ele patinando muito tempo, óbvio que o óleo está lá tentando se movimentar e não, digamos que a bomba está girando muito rápido e a turbina está parada, as rodas estão paradas. Essa energia tem que ser dissipada para algum lugar. Como o óleo está lá tendo fricção dentro dele, entre as moléculas dele, ele começa a se esquentar. Então, ele tem durabilidade, é extremamente robusto, desde que você controle a temperatura do óleo de transmissão. Se você esquentar esse óleo, ele degrada e eu perco a transmissão, obviamente.
Mas em certas aplicações, por exemplo, pessoal que anda em duna, ou que faz trilha com carros de transmissão automática, mesmo caminhonetes ou jipes, tem que tomar cuidado, que às vezes a transmissão abre o bico. A grande vantagem é que hoje os sistemas de eletrônica monitoram a temperatura do óleo, e se chegar numa temperatura que começa a ser prejudicial, ele corta o torque do motor ou mesmo desliga o motor para que o cara não ande mais. E dependendo da utilização, se eu pego uma caminhonete, uma picape, e começo a usar ela só em duna lá no Ceará, onde é quente para danar, vai estar o conversor de torque patinando o tempo inteiro por causa das velocidades baixas, ele não vai acoplar o sistema low cap e a temperatura vai lá para cima. Ou se eu estou rebocando, tirando um barco da água, também patinar muito tempo, vai lá para cima. Mas isso é fácil de solucionar colocando um radiador extra de transmissão, radiador do óleo, e aí eu mantenho o óleo em temperaturas mais baixas, sem grandes riscos de perder a transmissão. Olhando em corte, o desenho, né, o desenho que tem na apostila do Orgashoy, junto com um desenho esquemático do sistema, como funciona. Então tem a bomba, que é conectada ao volante do motor, ela vai girar em função da rotação do motor, e do outro lado eu tenho a turbina, que uma vez que a bomba girar, vai gerar fluxo de óleo, vai girar a turbina, e a turbina conectada diretamente ao eixo de transmissão. Com isso, eu transmito tanto torque quanto rotação para o meu eixo de transmissão. A grande vantagem que o conversor de torque multiplica o torque quando ele está patinando é porque eu tenho um estator aqui no meio. Raciocina comigo. Bomba girou. Girou, o fluxo de óleo vai querer ir para algum lugar. Vai bater na turbina como um ventilador na frente do outro. Raciocina dessa forma. Vai girar minha turbina. Só que uma vez que ele bateu na turbina e a turbina, digamos, está parada, as rodas estão paradas, o óleo vai bater e vai voltar. Ele não vai dissipar toda a energia de movimento que ele tinha. Com isso, como ele vai voltar, ele vai continuar em movimento, eu ponho um estator no meio que vai redirecionar esse óleo que ainda tem movimento para ajudar a girar a bomba. E é nisso que ele multiplica o torque, porque se eu estou com a bomba girando e a turbina parada, pelo fato de eu ter um estator que não me deixa desperdiçar essa energia e me ajuda a girar a bomba, eu chego a multiplicar mais de 2 vezes o torque. Com isso, é um dos grandes motivos que, por exemplo, carros no passado automáticos, eu tinha, por exemplo, 3 ou 4 marchas, porque a primeira marcha era uma segunda, já que o meu conversor de torque, quando estava patinando, multiplicava o torque, e aí eu não precisava ter uma primeira tão reduzida. Carros modernos ainda têm a primeira marcha relativamente longa, mas tem muito carro que já nem sai de primeira marcha, sai de segunda, porque eu uso essa multiplicação e não deixo o meu motor ganhar tanta rotação. Então, dependendo, vale a pena ter uma perda de energia, porque querendo ou não, estou patinando ele, né? Estou esquentando o óleo, eu tenho perdas de atrito do próprio óleo, da viscosidade do óleo, mas dependendo da situação, na hora que o engenheiro de calibração de transmissão vai andar com o carro, ele consegue notar, durante aqueles 2 anos que ele está em cima do carro, acertando para dirigibilidade, consumo, emissões e desempenho, ele consegue descobrir qual que é o melhor ponto, se é melhor em certa situação sair em segunda marcha, ou patinando o conversor de torque, ou é melhor já sair em primeira, jogar logo a segunda e travar o conversor. Eles conseguem justamente trabalhar com isso. Então, por exemplo, o Polo TSI que eu peguei lá pelo Best Cars, durante os testes, muitas vezes no trânsito ele ficava em segunda marcha. Isso era maravilhoso, porque no que ele anda e para de trânsito, que você está 10, 15 km por hora, o motor não ganhava tanto giro. O motor não ganhando tanto giro, significa que eu não gasto tanto combustível. Se tivesse saindo em primeira, ele ia puxar a rotação até 2.000, 2.500 RPM e trocar a marcha. Com isso eu gastei mais combustível do que saindo em segunda marcha, patinando um pouquinho o conversor. Vou abrir um videozinho e dá para entender melhor como isso daí funciona. Olhando a animaçãozinha, o conversor de torque explodido, eu tenho a bomba, tenho a turbina, tenho um estator
A bomba, obviamente, conectada ao motor. Uma vez que a bomba gira, vai gerar uma energia hidráulica, vai direcionar o fluxo de óleo para algum lugar, como é um sistema fechado, vai girar a turbina. Só que ao mesmo tempo que eu giro a turbina, parte desse óleo não perdeu, desse fluxo de energia não se perdeu totalmente, e parte dele volta para a bomba. Se eu tivesse esse óleozinho, essa molécula voltando direto para a bomba, sem nenhum desvio, porque ela ainda tem energia, eu estaria freando a bomba, perdendo energia, estaria só esquentando o óleo. Com a adição do estator no meio, o que acontece? A moléculazinha sai da bomba, bate na turbina e quando ela volta ela é direcionada para ajudar a bomba. Com isso eu multiplico o torque, essa é a sacada. E quanto maior essa patinação, quanto mais ele está patinando, mais ele multiplica. Até a certo momento que, quando as rotações começam a ficar parecidas, a gente chama de hydraulic lock, né? Então ele para de patinar meio que hidraulicamente, ele meio que se trava. E aí ele, obviamente, não multiplica mais o torque. Olhando mais em detalhes um gráfico que exemplifique essa multiplicação, quando eu estou com a rotação de saída em relação à rotação de entrada, quando é zero, ou seja, estou com as rodas paradas e a minha bomba lá, o meu motor girando. Nessa situação, óbvio que isso varia de conversor para conversor, mas nesse caso aqui, eu estou multiplicando um pouco mais de 2 vezes o torque. É aquilo que eu falei, se eu tiver um carro de 3 ou 4 marchas, a minha primeira marcha pode ser uma segunda, porque eu estou dobrando a força. Isso é uma das grandes vantagens, que eu não tenho problema de partida com carro de transmissão automática, conversor de torque em grandes ladeiras, porque eu sempre estou jogando uma grande quantidade de torque ali para as rodas. Óbvio que conforme está patinando, eu tenho uma perda de eficiência, né? Patinando significa que eu estou perdendo energia de alguma forma. Se as rodas estão paradas e o motor girando, toda a potência do motor, nesse caso, está virando calor. Se eu ficar segurando durante muito tempo, vai fritar o óleo. Tanto que os carros modernos, ele não permite você ficar segurando muito tempo no freio e acelerando tudo. Passou 5, 7 segundos, ele corta o motor para você não fritar a transmissão. E quando eu estou patinando essa eficiência ruim, até o momento que quando as rotações começam a ficar bem próximas uma da outra, eu vou lá e tenho uma eficiência de transmissão muito boa. A regrinha do dedão é, se eu sempre trabalhar com um conversor de torque, sem utilizar o sistema lock-up, ou seja, deixar ele sempre patinando, eu vou ter uma eficiência de mais ou menos 85%. Então, caminhão de lixo, o pessoal fala, se eu pôr uma transmissão automática, eu gasto em média de 10 a 15% mais combustível, porque sempre está patinando. Mas, em compensação, o cara economiza na manutenção, porque a cada 3 mil, 5 mil quilômetros ele tem que trocar a embreagem do caminhão. Coisa que conversor de torque vai para a vida útil do caminhão, né? Então, eu economizo na manutenção que eu gasto de combustível. Só que nos carros do passado, da década até de 80, por aí, eu deixava esse sistema patinando, porque, querendo ou não, conforme as rodas vão ganhando rotação, ele entra naquilo que eu acabei de falar, o hydraulic lock. O sistema está tão rápido, as rodas, que meio que se trava hidraulicamente. Então, nessa condição aqui, mesmo com o motor em plena carga, por exemplo, eu estou 100 por hora, em plena carga, acelerando tudo, a rotação que o motor está patinando é mais ou menos uns 100 RPMs, 200 RPMs, em relação ao eixo de transmissão. Ele praticamente se travou. Mas nisso eu tenho um gasto de combustível maior, porque eu não estou com a eficiência total. E nisso se inventou o sisteminha lock-up. O que seria o sisteminha lock-up? É um sistema que, depois de certa condição, controlado eletronicamente, eu aciono uma embreagem que trava o volante do meu motor ao eixo de entrada da transmissão. Eu elimino o conversor de torque. Qual que é a beleza disso? Quando eu preciso do conversor de torque, é uma saída de ladeira,
ou eu preciso uma retomada rápida, né, que ele dá aquela patinada. Então, se eu estou em terceira marcha com o meu carro automático e eu piso no acelerador, em vez de eu trocar de marcha, ele simplesmente deixa o conversor de torque patinar, multiplica o torque que está chegando na transmissão e o carro dá aquele pulo, ele dá uma retomada melhor. É mais rápido do que eu pedir para trocar a marcha. Nessas situações, deixa o conversor de torque patinar. Em outras situações que eu não quero gasto excessivo, então saí do farol tranquilo, patinei ali até 15, 20 km por hora e depois ali eu vou só trocando a marcha, a maioria dos carros de hoje vai lá, aciona a embreagem do sistema lock-up e elimina o conversor de torque. Ele não trabalha mais o resto do ciclo. A não ser que, nem eu falei, numa retomada, alguma coisa, ele vai e pode usar essa vantagem do conversor de torque para patinar, principalmente carro turbo, porque daí você deixa o motor ganhar giro mais rápido, o turbo enche mais rápido, dá aquela multiplicação e o carro dá uma retomada gostosa, ele acorda mais rápido, né? Mas também, na grande maioria, estou sem ele. Algumas exceções, alguns fabricantes até usam o conversor de torque durante as trocas de marchas. Quando eu estou mudando lá o sisteminha psicoidal para, que a gente já vai ver, para selecionar as marchas, eu desacoplo o sistema lock-up. Eu, Felipe, prefiro, porque isso daí faz uma transmissão mais suave, sem ter um tranco na troca de marcha. Isso aí você suaviza. Isso a gente está falando em meio segundo. Então, durante meio segundo eu ativo o conversor de torque para fazer o acoplamento hidráulico. Com isso eu não tenho que refinar tanto as embreagenzinhas que estão selecionando a marcha lá no sistema psicoidal e a troca é mais suave. Já tem fabricante que deixa isso aqui travado o tempo inteiro e vai lá se matar na calibração dessas embreagenzinhas para ter uma troca suave. Volkswagen faz muito disso, tanto que no Polo TSI que eu testei, tinha certas situações que da primeira para a segunda ele dava tranco. E quando você tem um conversor de torque trabalhando, aberto, né, como a gente gosta de falar, aberto significa que ele está trabalhando fechado e é sistema lock-up. Quando eu tenho um conversor de torque trabalhando, eu consigo suavizar esses trancos. Então depende de cada estratégia de cada fabricante. Não que isso vá gastar combustível extra, porque durante a transição de troca de marcha, nada é eficiente. Eu tiro a voz de ignição, mexo no acelerador, mexo um monte de coisa. Então essa transição não vai me afetar o consumo no geral. Então nessa animaçãozinha aqui da ZF é bem interessante que eles mostram o conversor de torque e o sistema lock-up deles lá, que tem mais vantagens que os concorrentes. Mas o conceito é igual para todo mundo. Então eu tenho conversor de torque aqui na entrada da transmissão. Essa parte seria onde eu estou conectado no motor. E no meio do caminho eu tenho um sisteminha lock-up que não deixa de ser uma embreagem mais ou menos parecida com aquilo que a gente tem na transmissão manual. Então, dependendo da situação, ou é o conversor de torque ou é a embreagem. Então, eles em vista mais explodida, né? A embreagem multidisco, eles explodem o conversor de torque para a gente ver tanto a parte de bomba, estator e turbina, e separam a embreagenzinha, que olha que interessante, até pausar aqui, ela tem um sisteminha de molas que funciona para absorver as vibrações do motor. Eles falam na propaganda deles aí, que como o sistema deles é mais eficiente para absorção, eu posso fazer com que meu conversor de torque perca a sua função mais cedo. Então, na maioria dos carros que eu, digamos, com 1.300, 1.400 RPM, e eu elimino o conversor de torque e começo a usar o lock-up, com eles eu posso ir com 1.200 sem ter aquela sensação de lugging, né? Aquela sensação o lugging é quando, por exemplo, se eu estou no carro de transmissão manual, coloco quinta marcha 40 por hora, vibra tudo. Transmissão automática também pode correr esse risco. E aí, para evitar isso, eu deixo o conversor de torque patinando. Ou eu tenho um sistema lock-up que absorva mais energia, mais essas vibrações, né? Então, as molinhas juntas ao disco de embreagem, que faz o lock-up. A hora que eu aplico o sistema lock-up, reparem que o movimento do motor e da transmissão para o eixo é constante e eu tenho absorção
das variações aqui de rotação pelas molinhas, que nem eu tenho na transmissão manual. Então eu tenho os dois mundos aí, né? Tem a vantagem do conversor de torque e a vantagem da embreagem. Com isso, eles mostram a aceleração angular do sistema deles é muito melhor do que os dos outros concorrentes, para rotações baixas. Olhando em outro ângulo, eu tenho a variação das molinhas, em função da variação da rotação do motor. Também pode ser algo progressivo, com molas diferentes. Com isso eu consigo mais conforto e principalmente mais durabilidade para minha transmissão. Outro desenho esquemático, quando eu estou com conversor de torque trabalhando, então vai tocar minha bomba, a bomba vai tocar a turbina, turbina com estator, e com isso aí vai transmitir para o eixo de transmissão. Quando eu aciono o lockup, eu travo a embreagem, eliminei o conversor de torque e mando direto torque e rotação para a minha transmissão. Muito inteligente, muito bacana o sisteminha. Então aqui no caso, eles falando que o sistema deles eu consigo até reduzir 3% de consumo de combustível, melhor isolação de ruído e menos desgaste da transmissão, porque eu tenho um sistema lockup com grande absorção de vibrações.